Olá, boa tarde! Programa Sexta Hora no Ar da Fábrica de Compromissados. Sejam muito bem-vindos. E eu gostaria de convidar você a vir conosco numa viagem maravilhosa, onde falaremos sobre uma ressignificação das suas crenças. Vamos nessa? Quero começar falando sobre uma lenda, a lenda do perdão, que diz o seguinte: conta uma antiga lenda que existia uma cidade onde a palavra perdão nunca existiu lá. As pessoas eram, portanto, donas da verdade, arrogantes e sofriam de uma terrível moléstia, que é o complexo de superioridade. Ixi, a convivência era muito difícil, era bastante complicada, porque todos se consideravam perfeitos naquele local. Imagine só como que era. E com isso não enxergavam e nem admitiam seus próprios defeitos, os seus erros, os seus equívocos. Não admitiam. Nessa cidade reinava a vaidade, a competição e a inimizade. Por mais que eles andassem assim disfarçados por detrás de sorrisos e manifestações de um afeto. Um dia, uma mulher vinda de uma outra cidade foi morar lá. Todas as tardes ela ia à padaria e na volta sempre passava por aquela praça, onde um grupo de rapazes jogavam o seu futebol ali. O seu trajeto seria bem menor se ela cruzasse aquela praça. Mas para não atrapalhar o jogo, aquele jogo que eles faziam lá, aquele futebol, ela fazia sempre o seu caminho, contornando a praça, fazendo aquela volta maior, que nenhum deles nunca percebeu ou sequer deu valor à sua gentileza. Naquela cidade, muito poucos entendiam desse assunto. Certo dia, essa mulher estava cheia de preocupações. Ela estava com a cabeça perturbada, coitada. E na volta da padaria, ela não se deu conta do caminho que tomou e atravessou a praça exatamente no momento em que um dos rapazes iria fazer um gol. O jogo parou. Todos se olharam e o tal jovem, muito bravo, perguntou a ela: "Mas minha senhora, a senhora não está vendo o que foi que a senhora fez? Que falta de atenção! Ou até mesmo que falta de consideração a da senhora. Custava a senhora dar uma volta ali pela praça?" E ela respondeu: "Há cerca de 6 meses, todos os dias, eu dou a volta pela praça para não atrapalhar o jogo de vocês. Hoje, no entanto, eu confesso que me distraí. Eu estava muito envolvida com os meus próprios pensamentos. Peço a todos vocês perdão por isso." E ninguém entendeu o que ela quis dizer. E um dos meninos disseram: "Perdão? O que é perdão? O que significa perdão?" E ela respondeu: "Perdão é um ato de humildade, embora alguns julguem ser um ato de muita humilhação." Os meninos foram embora para suas casas, muito pensativos, e contaram tudo isso aos seus pais sobre o perdão. Errar, cometer injustiças, tomar atitudes precipitadas que podem até prejudicar e magoar terceiros, são coisas das quais todo ser humano está sujeito. Agora, reconhecer os seus erros e pedir perdão, no entanto, nem todos os seres humanos são capazes. E para ajudar você a entender o poder do perdão e o quanto ele é necessário na sua vida, está no ar o programa Sexta Hora com o tema 70 × 7 Forever,
com coach, pastor e psicanalista clínico, Batista Benson. Boa tarde, patriarca. Boa tarde, Pati. Forever! Forever! Para todos sempre, perdão! Perdão sempre! Muito bem! Que tema maravilhoso, Pati. Nós trazemos hoje para você, que é aí um ouvinte, um telespectador maravilhoso desse programa, que vem, né, Pati, justamente para trazer luz aos seus momentos mais escuros da vida. E se existe um momento, Pati, que é realmente tenebroso e escuro na vida de um ser humano, é a questão da falta de perdão. O ser humano que está envolvido em alguma situação que traz ali mágoa, dores, feridas profundas na alma, ele está muito escuro na vida. Na verdade, está vivendo uma nebulosa, né? E muitas vezes ele nem vê saída para a situação que ele está envolvido. E eu quero começar hoje com uma pergunta para você que está aí nos assistindo. Você seria capaz de dizer ou capaz de contar a história do momento em que você perdoou alguém pela 40ª, 90ª vez? Já imaginou isso, Patrícia? Será que você já perdoou tudo isso na sua vida, independentemente da idade que você tem? E se perdoou, qual foi o motivo do seu 40º, 90º perdão? O que tinha acontecido? Ora, o quanto isso é difícil, né? Você lembrar exatamente ali que emoção passou por você quando você chegou diante da pessoa e falou: olha, eu vou te perdoar hoje e esse é o meu perdão, 490, né? Eita! Nossa, certamente você não se lembraria. E é exatamente isso que Jesus quis dizer quando respondeu a Pedro, Pati, a sua mais importante pergunta de todas, eu considero, de todas as perguntas que Pedro já fez para Jesus durante aqueles 3 anos e meio que eles ficaram juntos, aproximadamente. Talvez essa tenha sido a pergunta mais importante de Pedro. Vamos pedir que a produção coloque na tela esta pergunta, esse texto, lá no livro de Mateus. E eu vou pedir para você, Pati, por gentileza, me ajudar nesse momento lendo esse texto, tá bom? Vamos esperar só que a produção coloque na tela. Sim. Isso, tá aí para você na tela o texto aí de Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. E a Pati vai fazer a leitura desse texto pra gente, enquanto você acompanha aí. Que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Uau! Foi a resposta de Jesus. É isso aí. 40ª, 90ª vez. Impossível de você conseguir contabilizar um negócio desse, reviver uma emoção, saber exatamente isso. E Jesus quis mostrar isso, forever, para todo sempre, sempre que for necessário você tem que liberar o perdão para si mesmo e para o seu irmão. Porque às vezes, Paty, as pessoas pensam que o perdão é só para o outro. E exatamente por causa disso não consegue avançar na sua vida. Eu quero dizer para você que reconhecer os seus erros e pedir perdão, nem todos os seres humanos, Patrícia, são capazes de fazer, né? Ou se sentem capazes de fazer. E eu vou te falar mais, por 3 motivos específicos. Primeiro, Paty, falta de um coração sensato. Segundo, por humildade. E terceiro, por causa da falta de um espírito elevado. Esses 3 motivos fazem com que a pessoa, às vezes, não se sinta capaz de pedir perdão para si mesmo e perdão para o próximo. Mas eu quero dizer para você hoje que quando você consegue desenvolver esses recursos dentro de si, nesse momento você se torna uma pessoa muito grande. Sim, porque o perdão, Paty,
Não é para qualquer um. Perdão é para os grandes, né? Exatamente. Isso. Quando você pede perdão, você se torna uma pessoa imensa, maravilhosa, incrível, né? Extraordinária. E hoje eu estou aqui, juntamente com a Paty, para ajudar você a se tornar essa pessoa grande. E eu estou aqui para mostrar para você que é possível você ser uma pessoa grande. Paty, eu disse que para perdoar é preciso você desenvolver recursos internos. E o quanto isso é importante. Por que é importante você desenvolver recursos internos? Gente, o perdão, ele é mais do que uma simples palavra. Não, beleza, tá perdoado, Patrícia. Tá bom? Não se fala mais nisso. Perdão, gente, é um processo, sabia? Um processo muito complexo. E é complexo por quê? Porque ele envolve não apenas a palavra, ele envolve mente, Patrícia. Ele envolve emoção, ele envolve o físico, ele envolve o emocional, ele envolve até o espiritual, né? Então é muito mais do que você esquecer. Tem gente que fala assim, Patrícia, eu não consigo esquecer o que fulano me fez. Gente, você está equivocado. Perdoar não é esquecer, né? Perdoar é ficar no prejuízo mesmo. Porque nós, seres humanos, Patrícia, nós nascemos para sermos amados. Você nasceu em amor. E nós esperamos que do próximo saia sempre um gesto de amor. Essa é a nossa natureza. E quando de lá, ao invés de vir amor, vem ódio, vem inveja, vem amargura, vem palavra dura, você se sente com certeza machucado, né? Porque você está recebendo sentimentos que você não estava esperando, né? Então o que é perdoar? É você lucrar? É você esquecer? Não. Perdoar é ficar mesmo no prejuízo. Eu decido liberar aquela dívida que você tem comigo. Você deveria ter me dado amor, você me deu ódio, você deveria ter me dado amor, você me deu incompreensão, palavras duras. Então o que acontece? Você não me deu o que eu merecia. Então o que eu resolvo quando eu perdoo? Eu fico no prejuízo. Vou ficar no prejuízo. Você não me pagou o que você me devia. Isso é o perdão. Então é muito mais do que esquecer, Patrícia. É muito mais do que deixar de sentir. Sabia? Se fosse simplesmente esquecer, ia ser fácil, né? Pois é, mas você não bateu a cabeça. Você não sofre de amnésia. Aquela memória ruim, ela vai vir. Então é muito mais do que deixar de sentir, deixar de lembrar. É você deixar de ressentir emoções negativas que aquele evento trouxe, como a raiva, por exemplo, como o medo, né? Como o pesar, como a culpa. Então é deixar de ressentir a emoção. Isso é o medo, entende? Então, gente, muitos acham, né, que perdoar é esquecer, mas não é, Patrícia. A memória de um fato ruim, gente, presta atenção no que eu vou te falar. A memória de um fato ruim, você não esquece, né? A não ser que você sofra de amnésia. Mas você pode sim criar um novo caminho neural para aquele fato, fazendo assim com que se gere uma outra emoção que seja positiva, e essa emoção vai sustentar um outro comportamento na vida, né? E ao lado daquela pessoa que você resolveu perdoar. Então a memória de um fato ruim, você não esquece, gente. Tá bom? Esquece isso! Esquece isso, porque não vai rolar, né? Né? Não vai rolar. Você vai fazer o quê? Você vai criar um novo caminho neural para aquela emoção, para aquele evento. E para que isso ocorra, você tem que transformar o perdão num ato de libertação de sentimentos dolorosos, num ato de libertação de sentimentos que te causaram dor, que te faz reviver o sofrimento. Isso é o perdão. E o perdão, gente, não é apenas atribuído ao outro. Tem gente que acha que perdoar é sempre o outro, mas principalmente a si mesmo. Porque, com certeza também, muitas das coisas que hoje você não conquistou na vida tem a ver com coisas erradas que você fez ou caminhos errados que você tomou. Então é muito importante você perceber que perdão tem muito a ver consigo mesmo. Então entenda, cada vez que você relembra, olha esse processo, Paty, como é interessante.
cada vez que nós relembramos os nossos erros, ou os erros de alguma pessoa, na verdade, o que está acontecendo com a gente, Paty? Nós estamos revivendo aquela emoção negativa, aquela emoção ruim. E o nosso estado emocional automaticamente vai sentir aquilo de alguma forma novamente. Vai reviver, né? Vai reviver, você vai novamente entrar naquele processo que para você foi tão terrível, né? Podendo até nos gerar doenças psicossomáticas. Tem muitas doenças que você está sentindo aí, que você vai no médico, faz os exames clínicos, né? E você não acha nada. Por quê? Porque aquilo é totalmente emocional. E às vezes a pessoa fala, você não está sentindo nada, isso é emocional. Não. É importante entender que essas dores emocionais, elas também são verdadeiras. Está acontecendo com você naquele momento. Só que você precisa fazer gestão das suas emoções para que você possa se curar daquilo. Hoje tem um monte de doenças que não tem medicação, não tem tratamento, Patrícia. Você precisa o quê? Controlar teu estado emocional. Se você não controlar seu estado emocional, você vai sentir dor, você vai perder foco, você vai perder concentração, você não vai conseguir fazer as coisas que você tem que fazer na vida. E isso não vai aparecer em exame, gente. Por quê? Porque são completamente emocionais. E a ferramenta número 1 para tratar questões emocionais, Patrícia, é o perdão. Então presta atenção, aquele que não perdoa, ele revive todos os dias os momentos que lhe causaram mágoas. Ele revive todos os dias, ele passa, é como se ele estivesse passando por aquela experiência, Patrícia, novamente. Você já imaginou isso? O quanto isso é decepcionante, porque toda vez ali que eu estou guardando, estou relembrando aquilo ali, o nosso cérebro ele entende o seguinte, que você está passando por aquela situação naquele momento, quando você pensa nisso, e isso vai gerar uma emoção novamente em você. E é exatamente então por isso que as pessoas geralmente sentem tremores, suores, sudorese, né? Exatamente, né? né? E o coração dispara, às vezes se emociona e chora, então é por isso, né? Sim, transtornos de ansiedade causam isso, transtornos bipolares trazem isso, toques causam isso. Então é muito interessante você observar que quando você não perdoa, você vai reviver todos os dias aqueles momentos que lhe causaram mágoas, né? E isso vai gerar inúmeras frustrações na sua vida, inúmeras decepções profundas. O perdão, ele nos faz, Patrícia, olhar para frente. Isso é importante. O perdão nos faz olhar para frente e seguir a vida. Então, olha só, o perdão, ele dá para você, meu querido, minha querida, que está nos assistindo hoje, ele dá sentido na sua relação com o Filho de Deus, Jesus Cristo, que se propôs a deixar a sua condição, né, de Deus lá no céu, para através do seu sacrifício na cruz deixar você livre, deixar o caminho livre, o caminho da ressignificação e, consequentemente, Patrícia, o caminho da salvação. Então, o perdão ele faz todo o sentido. Deus perdoa as suas ações e, consequentemente, você tem que perdoar as ações do outro também, para que você possa dar sentido a esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E hoje eu quero te convidar a deixar os seus velhos pesares, porque o perdão, ele tem o poder de restaurar o seu otimismo. Olha que coisa linda, Patrícia. O seu otimismo muda quando você libera o perdão. A sua esperança, a esperança do seu sonho, ela volta, né? Porque você começa a ter um estado emocional muito diferente depois do perdão. Por outro lado, assim como diz, né, uma pessoa que a gente gosta muito, já fizemos curso com ele, o mentor José Roberto, né? O José Roberto Marques, ele diz assim em um dos seus livros: quanto mais nos obrigamos a conviver com mágoas, mais distante nós estamos de iluminar os nossos pensamentos, pois frequentemente nós retornamos ao nosso passado e mergulhamos em dores e assuntos que estão mal resolvidos. Olha que palavra legal, né? Muito de José Roberto Marques, que é aí um ícone, né? Dentro do coach aí no Brasil, né? E no mundo, por que não dizer? Então, gente, perdoar, ele é especialmente
um ato de amor por si mesmo e por aqueles que erraram conosco. Então observe bem, você já pensou nisso, Patrícia? É um ato de amor especialmente com a gente mesmo. Verdade. Né? Porque o perdão ele faz a gente, ele nos permite dar prosseguimento às nossas expectativas, aos nossos sonhos, né? Então, se os nossos pecados, eles foram todos, presta atenção nisso, Patrícia. Se os nossos pecados foram todos perdoados, né, por Jesus Cristo, ele diz que ele é a ponte, né? E ele lança os nossos erros, Deus, né? Através do perdão, ele lança os nossos erros, as nossas falhas no mar do esquecimento. Agora observe, se nós fomos perdoados, como é que nós podemos recusar, né? Como é que nós podemos recusar de perdoar o outro? Recusar de perdoar quem peca contra nós, quem nos ofende. Se não perdoamos, nós mostramos que nós não entendemos, presta atenção, que nós não entendemos ainda o perdão de Deus. Porque se você entende o perdão de Deus, né, uma graça imerecida, ou seja, a salvação é uma graça imerecida, né? Você não fez nada, isso não tem preço. E você erra pra caramba todos os dias, pensam coisas erradas, gera sentimentos errados, pratica ações erradas. E aí Deus resolve perdoar você quando você pede perdão. Você pode me perdoar, Deus? E Deus apaga tudo, lança tudo no mar do esquecimento. Olha que coisa mais incrível isso. Se você não entende o que é o valor do perdão para a sua vida, significa que você também não entende o valor do perdão de Deus por você. Será que nós podemos mesmo nos chamar de cristãos se nós recusamos a perdoar a si mesmo e o outro? Então hoje eu quero te convidar a experimentar o poder do perdão, é isso que nós estamos falando aqui, a viver o milagre, né, Patrícia? Verdade. O milagre da reconstrução da sua história através do perdão. Hoje, o que nós estamos fazendo no programa Sexta Hora é te chamar a caminhar do outro lado da via dessa estrada difícil de memórias sofridas e decepcionantes que você tem. É te tirar mesmo desse engarrafamento neural, sofrido, decepcionante e fazer você andar na outra via, na vida em que faz a sua vida fluir, na via em que faz você chegar até o seu objetivo final. Isso não é interessante, Patrícia? Muito interessante. Eu estava aqui analisando. É um recurso que você tem e que você pode acessar a qualquer momento, né? Onde você estiver, inclusive. Às vezes você pode estar dentro do ônibus, trabalhando. Exatamente. Você está fazendo aquela sua autoanálise ali. Poxa, eu preciso me perdoar. Porque eu já ouvi certa vez uma amiga minha falando: eu não me perdoo nunca por isso que eu fiz. Eu errei e falei que não era para fazer isso mais. Mas eu fiz, eu não vou me perdoar. E uma outra amiga minha também falava assim: ah, perdão? Não, perdoar? Meu Deus, não dou conta disso não. Eu sou muito pequeno para isso. Perdão não é para mim, é para Jesus. Ou seja, aí você vai e joga a responsabilidade para Jesus. Sendo que é uma coisa tão boa, gostosa, que só vai te trazer benefícios se você acessar ali. E outra, não precisa gastar dinheiro para comprar. Sim, isso é legal, Não precisa você ir fora do Brasil, porque tem, né, dependendo do que você precisar para a área da saúde, você tem que comprar um medicamento que não vende no Brasil. Acontece, né? E não é esse o caso. Está disponível, você pode acessar a qualquer momento, é remédio gratuito, que cura muitas dores que outras medicações não curam, né? Ativa esperança, proporciona alegria, felicidade, bem-estar, né? Então é isso, gente. Hoje nós queremos aqui no nosso programa dizer para você: perdoe, sinta a verdade sobre o perdão, inundar a tua vida, inundar a tua história. O perdão, ele vai te proporcionar muito mais do que bem-estar físico. Ele vai também te proporcionar bem-estar mental e bem-estar espiritual. Isso é muito legal. Então, o meu convite para você hoje, explicando tudo isso sobre o perdão, é falar que você precisa se permitir perdoar. Permita-se perdoar. E fazendo assim, você vai perceber que o seu nível de satisfação pela vida ele vai aumentar
de forma significativa, dia a dia, lhe permitindo viver uma vida de equilíbrio, Patrícia, uma vida de plenitude. É importante você identificar em você, né? Por que determinado fato que aconteceu na sua vida, às vezes há anos atrás, te traz tanta dor, te traz tanta raiva, né? E é importante você expressar esse seu sentimento para o seu ofensor ou para alguém que está disposto a te ouvir. Isso vai te ajudar demais. E quando eu falo alguém, porque às vezes, né, você pode não encontrar uma pessoa que te ofendeu. Às vezes essa pessoa que te ofendeu tanto, que você tem tanta mágoa, já até morreu, né? Como é que faz então para você expressar esse sentimento, expressar essa frustração, essa dor, essa raiva que você ficou por causa de determinado evento causado por aquela pessoa? Por isso que eu digo, Patrícia, você pode procurar alguém que está disposto a te ouvir, o seu pastor, um terapeuta, vai saber lidar com os processos, um hipnoterapeuta, sei lá, vai saber lidar com o seu processo, um gestor de emoção. Isso é o que a gente mais faz aqui, né, Patrícia? Todos Exatamente. os dias aqui, nós temos uma cartela de cliente, graças a Deus, bem legal, de pessoas que estão mudando as suas vidas através da ressignificação, da terapia, né? E do perdão acima de tudo, porque não se faz terapia, hipnoterapia ou um aconselhamento sem que você possa necessariamente passar por essa situação do perdão, né? Então o perdão é crucial em todos os processos, até mesmo de coach, Patrícia. Ou seja, não tem como se alavancar a sua vida sem passar pelo perdão. Então se você não tem mais como falar com a pessoa, com o seu ofensor, procura alguém que consiga te ouvir, procura alguém que consiga passar você por esse processo de perdão. O importante é você tentar estabelecer ao máximo, preste atenção, um diálogo entre os seus sentimentos, né, principalmente os sofridos, e suas capacidades. Então o profissional sabe fazer isso, gente, né? Sabe fazer, estabelecer esse diálogo, né, Patrícia? Sim. E você pode fazer isso em casa também. E procurar realmente um profissional se você não conseguir fazer isso sozinho. Mas o que nós queremos dizer aqui é que é preciso, né? Em algum momento da sua vida, você que tem uma mágoa, você que tem um ressentimento, você que tem uma ferida na alma, por algum evento que para você foi muito difícil de você passar e você se lembra disso o tempo todo, é importante você estabelecer um diálogo entre esses sentimentos e as suas capacidades. E você vai ver a força que você tem para chegar ao auto perdão, né? Então, e para concluir, eu quero dizer o seguinte para você. Lembre-se, gente, a vida, Patrícia, é o aqui e o agora. Tem gente que fica o quê? Vivendo num passado, né? E traz muitas mágoas desse passado para o presente. E tem gente que fica vivendo um futuro que nem aconteceu e nem tem certeza que vai acontecer. Então, gente, a vida é o aqui e o agora. Você precisa resolver isso já. Você precisa resolver isso nesse momento. Por quê? Porque a vida é uma só, né? E talvez você não tenha, por algum motivo, um outro dia para fazer isso, uma outra semana, um outro ano, uma outra década para você perdoar. Então, lembre-se, a vida é aqui, Patrícia, a vida é o agora. Então você precisa pensar positivo. Tá entendendo o que eu tô falando? Pense positivo. Você precisa acreditar. Creia que sua vida vai mudar depois do perdão. Creia que o perdão, ele vai trazer essa capacidade de purificação na tua alma, na tua história, nos seus sentimentos. E viva o amor, gente. Viva o amor. O amor a si mesmo e o amor ao próximo. Isso é muito importante. E Patrícia, para terminar, quando a gente fala de amor, de perdão, às vezes a pessoa acha que perdoar é você esquecer, ou então você perdoar e ficar vivendo ali, às vezes, uma situação até de abuso, né? É importante a gente falar isso aqui. Então preste atenção no que eu vou te falar agora.
perdoar não significa continuar em uma situação abusiva e perigosa, né? Tem gente que fala, eu perdoei, mas todo dia o cara tá com a faca no teu pescoço aí, irmão, dentro de casa, né? Então, isso é complicado. Você perdoa, mas todo dia aquele seu amigo tá te levando para o caminho do crime. Então, presta atenção. Perdoar não significa continuar uma situação abusiva, não precisa continuar uma situação perigosa. Significa sim, como nós falamos aqui, ficar no prejuízo. A pessoa deveria te dar amor e compreensão e ela te dá outras coisas que você não merece. Ou seja, você decide, o que é o perdão, Patrícia? Você decide largar o ressentimento e a vontade de vingança. É disso que nós estamos falando. Mas não significa você continuar numa situação abusiva e nem perigosa. Então preste atenção no que eu vou te falar, tá certo? Depois do perdão, a situação ela precisa mudar, entende? Agora preste atenção. Você tem todo o direito de se proteger. Você tem todo o direito de evitar situações ruins que colocam a sua vida em risco. Então, a sua vida é sim o maior dom de Deus para você. Então ela precisa ser preservada, Patrícia. Ela precisa ser protegida. Então você tem que saber medir. Preste atenção como é que eu quero terminar esse programa hoje. Você tem que saber medir se após você perdoar, a situação de risco da sua vida mudou também, né? Porque se não mudou, você tem todo o direito de afastar-se de quem quer que seja que ponha a sua vida em risco de morte, né? Por quê? Porque a sua vida é o maior dom de Deus e você tem que guardá-la. A sua vida, o seu corpo, é o templo de habitação do Espírito Santo. Como é que Deus vai usar você? Como é que Deus vai agir através da sua vida para transformar o mundo em sua volta se você morrer? Então preste atenção no que eu estou falando. Mesmo que às vezes seja alguém muito perto e alguém até que você ama, como um filho, como um cônjuge. Em casos de crime, sabia que você também tem o direito de procurar apoio da polícia e apoio da justiça. Tá certo, gente? Então, é assim que eu quero terminar o programa, deixando isso aí para você pensar, tá bom? Então, às vezes, perdoar também é deixar ir. Tá bom? A gente fica por aqui hoje, né, Paty? Vou passar aqui a palavra para a nossa querida apresentadora Paty, para ela fazer as considerações finais dela. E a gente se vê no próximo programa. Entre no nosso site, entre no Face, entre aí no YouTube, curta as nossas postagens, compartilhe e comente, é legal, né? É legal, a gente tem uma equipe aí que vai estar lá olhando o seu comentário e a gente pode te ajudar muito naquilo que você comenta lá, tá bom? É isso aí, pessoal. Certa vez ouvi uma pessoa falando assim, com aquele sentimento de dor, sabe? De tristeza. Mas eu nunca perdoei, mas eu nunca... Até queria, mas eu nunca perdoei, mas eu nunca perdoei. E o perdão também é um processo de aprendizado para quem Sim. não domina essa Sim. arte, né? Exatamente. Então, tá aí. O nosso instituto está de portas abertas. Importante tentar, né? Exatamente. Vamos tentar. Dá um primeiro passo. Dentro das explicações. Então, se você ainda tem dúvida, volta a fita aí. Volta aí, né? Isso aí é um ditado antigo, né? Da minha época ainda, ali dos meus pais, né? Rebobina a fita, entendeu? Mas, na verdade, retrocede ali e assiste o programa de novo. Exatamente. Que a gente você vai entender muito melhor o que é o perdão. Exatamente. Tá bom? Os nossos terapeutas podem também estar te ajudando, te auxiliando de pertinho, para que você consiga desenvolver, para que você consiga aprender e, quem sabe, dominar e gerar um hábito maravilhoso e viver muito melhor, né? Exatamente. Então, vai estar aí embaixo o nosso telefone, nosso WhatsApp. Entre em contato, agenda a sua consulta com o terapeuta para que você venha ter maior qualidade de vida. Vai ser bom para você. Isso aí. Vai tentando aí, sozinho na sua casa. Não conseguiu?
você pode ligar pra gente, entra em contato, tá bom? E Grande outra, abraço. não deixa esse vídeo parar não, viu? Compartilha. Compartilha, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, envie esse vídeo aí pros seus amigos, via direct, por aí vai. Deus 70 abençoe, hein? vezes 7. Forever! Forever! Para sempre! Pra sempre! Um beijo, um abraço. Beijo no seu coração, um grande abraço. Fique Fica com na Deus. paz.